Sim, na verdade eu estava aqui baixando o material da Cumbuca, vou mandar lá no grupo para vocês, para entender um pouco mais, mas assim, tem várias formas dele ser utilizado, né? Essa forma que a Débora falou é uma forma bem criativa, acho que é uma característica dela, né? A Débora é muito criativa. Eu costumo usar coisas mais processuais, porque também é uma característica, né? Quem sabe do DISC, a gente está falando ali de uma autoinfluente, aqui a gente está falando de uma autoestável, né? Então, cada uma tem o seu jeitinho de fazer as coisas, né? O meu é bem mais processual. Mas eu, por exemplo, usei muito o Cumbuca na minha equipe de trabalho. Quando a gente estava num momento assim de formação, de equipe mesmo, né? O último problema que a gente usou o Cumbuca para resolver foi a questão de atendimento ao cliente. A gente estava verificando que tinha algumas dificuldades, né? Alguns pontos de melhoria no atendimento ao cliente. E aí, como que a gente utilizou o Cumbuca para tentar trazer uma resposta para esse problema, né? Eu, como gestora, selecionei 4 livros que traziam conceitos interessantes de atendimento ao cliente. Aí cada pessoa ficou com um livro e a missão dessa pessoa era apresentar os conceitos principais do livro e propor uma atividade, qualquer atividade que elas achassem que seria relevante de fazer com o pessoal, mas que tivesse dentro da pegada da Prepara RH, né? Porque a gente usa muito esses princípios da andragogia. Então, as ferramentas que a gente mais usa é justamente essas 3, né? Ou uma discussão, ou um estudo de caso, uma situação, um problema, né? A gente usa muito isso. Então, elas tinham que usar lá a criatividade para passar aquele conteúdo e ainda fazer uma atividade que fosse marcar aquele conteúdo, né? E aí, todo mundo fez isso, e foi muito legal também, porque lá nós trabalhamos com treinamento. Então, cada uma das meninas aprendeu, né, a como que eu pego um livro e transformo isso num conteúdo de treinamento, o que eu posso usar, o que as outras também vão usar, né? Então, realmente é uma aprendizagem bem prática. E a gente não ficou tão focado assim na questão de, temos um problema com atendimento. A gente focou mais, né, na questão do que a gente pode melhorar em relação a isso e como que a gente pode colocar isso em prática. Então, foi uma experiência muito positiva lá e eu gosto bastante dessa metodologia especificamente. O maior precursor dessa metodologia, como a Débora falou, foi o professor Vicente Falcone, né? Dentro falando desses exemplos, eu queria fazer um outro comentário também. Eu compactuo muito, né? Quando a gente fundou a Prepare RH, eu falei um pouquinho no último encontro, meu maior objetivo era que o aprendizado fosse prático, né? É uma coisa assim que para mim faz muito sentido, então eu acho que isso que a Débora está falando assim para mim é uma coisa que eu meio que respiro mesmo, né? Porque eu acho que faz muito sentido o aprendizado ser prático e não teórico. E algumas das coisas que eu uso muito e que vocês vão perceber é a questão tipo de discussões e feedbacks. Então, a gente sempre está buscando fazer atividades, né? A gente está aprendendo isso, então vamos fazer uma discussão igual daqui a pouco vai ter o case, né, Débora, que eu vi aqui no material. Então, a gente aprende alguma coisa e faz uma discussão em grupos, né? A gente usa isso em todas as nossas aulas e eu também uso nos meus treinamentos de liderança. Então, por exemplo, eu estou ensinando sobre delegação de tarefas. Aí eu faço eles conversarem entre eles, né? O que nesse sentido funciona? Você já teve alguma situação que você colocou isso em prática? Então, eu acho que essas discussões práticas, né, um aprender com o outro, é muito legal, né? Quando a gente fala de andragogia, funciona super bem e tem ciência por trás disso, né? Porque se o adulto ele aprende colocando em prática e nós adultos somos animais sociais, quando a gente junta essas duas coisas, né? O social e a prática, lógico que vai dar certo, né? Então, gosto muito dessa. As tarefas relevantes, né? É o que eu mais faço na minha vida. Às vezes eu acho que eu tenho uma fábrica de tarefas. Em todos eu uso, porque é justamente isso, né? Essa questão de você pensar naquilo que você aprendeu e tentar usar para resolver um problema, ter dúvidas, porque é assim que a gente aprende, né? Aplicando na prática, tendo dúvidas e trazendo depois essas dúvidas, né? Então, bem legal, eu gostei muito do que a Débora falou, a tarefa ela tem que ser relevante.
Então, se eu dou uma tarefa por dar, uma coisa que não tem nada a ver, que não tem aplicação prática, que não está conectando com o problema da pessoa, aí vai ficar uma tarefa maçante, não relevante, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. E do estudo de caso, eu queria dar um exemplo que eu acho que a Débora vai lembrar, porque foi uma ação de treinamento que nós fizemos juntas, né? Que foi um treinamento de liderança que ela foi a minha requisitante na época, né? Eu prestei o serviço para a empresa que ela estava trabalhando e que a gente tinha uma situação lá de expectativas e acordos com a equipe, e o case que a gente usou foi uma situação que um líder lá de uma outra empresa, que era a Susan lá, né, que a gente tinha inventado, ela passou uma tarefa para a equipe dela, e aí dentro daquela tarefa ela só cobrou e não fez nenhum acordo com a equipe, né? Era um caso de uma situação de fusão, né? O nome do case era fusão e aquisição. E aí tinha vários pontos ali que a Susan, que era essa líder do case, falhou com a equipe dela, que eram pontos que aquela equipe que a gente estava falando também falham. Só que a gente não falou que era eles. Foi um case que a gente inventou e que a gente colocou exatamente os mesmos problemas que aconteciam. E, assim, a facilidade que eles conseguiram enxergar é muito maior, né? Então, eu gosto muito do estudo de caso. Lógico que isso precisa ser bem construído, né? Bem direcionado também. Mas, assim, naquele momento do treinamento, eu percebi que eles entenderam o que tinha que ser feito, porque eles viram uma situação em que aqueles problemas estavam gerando muitos impactos, né? Então, eu gosto bastante dessa metodologia, eu uso bastante, e eles mesmos falaram isso, né? Eles falaram, não, faltou isso, ela tinha que ter feito isso, e aí no final eles falaram, muitas vezes a gente também faz isso. Então, assim, eles construíram esse raciocínio sem você precisar apontar, criticar. Eu acho que isso é a principal segredo do treinamento, quando a gente faz as pessoas construírem uma visão sobre aquilo que precisa ser melhorado, não voltado para a culpa, mas voltado para melhoria, sabe? Então, acho que isso é muito legal e todas essas ferramentas aí ajudam bastante nesse sentido. Muito bem. Tá certinho. Obrigada, Ana. Bom, então, só para a gente deixar bem explicadinho o que é treinamento, o que é desenvolvimento, né? Que aí a gente entende que é o pilar do sucesso na organização, porque a gente não olha só para treinamento, a gente não olha só para o desenvolvimento, a gente olha para os dois juntos, né? Então, enquanto o treinamento foca nas habilidades específicas, o desenvolvimento prepara para o futuro, então, quando eles estão juntos, é o que engaja, né? Treinamento, então, que vem para cumprir aí as lacunas, aí, como eu falei, pode ser muito técnico, pode ser muito específico, pode ser de um equipamento, pode ser de um tipo de negócio, né? Pode ser de um software, e pode ser também de treinamento técnico, né? Mais voltado para as nossas demandas. Por exemplo, a gente pode ensinar, né, a liderança a fazer entrevista, né, a avaliar um candidato. Então, isso também entra aí no treino. É um treinamento de capacitação, né? Então, está muito vinculado aí à análise do que precisa, né? Ver qual é a demanda e o que precisa ser preenchido. Tem que ter um planejamento, né, desse treinamento, então os objetivos, o cronograma. Quando a gente fala de capacitação, muitas vezes é um treinamento mais longo. Talvez, dependendo do modelo de capacitação, tem treinamentos que podem demorar 1 ano, né? Pode ser o ano todo. Então, isso também acontece. Como que vai ser esse treinamento? Então, vai ser workshop, vai ser em outro local, eu vou enviar esse colaborador, igual a Ana falou, ó, trouxemos eles, né? Trouxemos todos os times para esse mesmo local. São cursos rápidos, né? São as pílulas, igual a gente falou. Vai ser lá na área de trabalho? Não, vai ser em sala. Então, como vai ser essa execução? E depois fazer a avaliação. E aí, o desenvolvimento, que já é uma visão mais a longo prazo, né, já tem aí um foco muito mais no crescimento do profissional, então muito mais voltado talvez para algumas habilidades e competências,
principalmente quando vem vinculado junto com uma pesquisa, igual uma pesquisa de clima ou uma avaliação de desempenho, ou se faz parte do PDI daquele time, né? Então, aí é de crescimento e pode ser que ele seja bem a longo prazo também. O desenvolvimento, a gente trabalha muito nas soft skills, então, como a liderança, como comunicação, né? Comunicação, como eu falei da outra vez, é um tema que a gente fala sempre, nunca vai parar de falar sobre isso, né? Mas tem outros também, como engajamento, né? Outras competências que a gente pode ir trabalhando com o time. É uma preparação para o futuro, então, muitas vezes, a empresa que vai ter um degrau a mais, né? A empresa vai ter uma fusão, a empresa vai ter uma expansão, a empresa vai ter um outro movimento dentro dela, ou receber um outro diretor, né? Então, muitas vezes, também tem esse... a gente é convidado, né, para fazer o desenho aí dos treinamentos com esse foco, e sempre muito voltado com alinhamento estratégico. E pode ser os dois juntos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu já trabalhei numa transportadora que eles iam comprar 2.000 modelos de caminhão, e era um caminhão com uma tecnologia muito diferente. Então, a gente precisava ter treinamento para esses colaboradores que iam utilizar esse equipamento, que eles não conheciam, era muito diferente do que eles estavam habituados, então tinha o treinamento técnico, né? E também a gente aproveitou esse momento e fez um trabalho de desenvolvimento daquele colaborador que a gente chamou do perfil do colaborador. Então, a gente fez um trabalho voltado, a gente fez um desenho do que era o perfil do colaborador que a gente esperava e trabalhou as soft skills daquele perfil do colaborador para esse time. Então, naquele momento, a gente trabalhou tanto conhecimento técnico como a soft skills.